Começa agora o seu programa Fé e Vida, em parceria com a Paróquia de Santa Luzia. Fé e Vida é o Evangelho da Vida chegando até você. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha querida irmã, louvado sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. É o programa Fé e Vida chegando nesta sexta-feira. Queremos deixar que você sinta a sexta-feira não apenas como um momento chegando, mas um momento de descanso, um sextar simplesmente para brincar, festejar, tomar uma cervejinha, ir para a festa, mas uma sexta-feira que aponte já para um final de semana, uma sexta-feira que nos ajude a nos inteirar cada vez mais com a pessoa de Jesus e o projeto que ele tem e traz para todos nós, dentro até das celebrações de vida cristã dessa sexta-feira, vem dizendo para nós: o Cordeiro foi imolado, é digno de receber o poder e a divindade, a sabedoria, a força, a honra, aleluia. Todo esse poder que Jesus traz, que a gente fala, e de fato ele tem esse poder, ele vai nos sustentando em nossa missão. E essa sustentação de Jesus em nossa missão quer nos levar a assumir a cada dia a nossa identidade de vida cristã. Por isso, rezemos assim no início do nosso momento Fé e Vida, nessa sexta-feira. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, também retomemos vida nova, ressuscitemos para uma vida nova, pelo amor e pelo vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quero lembrar a você que nos acompanha, você da paróquia Santa Luzia, do Promorar, que nessa sexta-feira vamos ter, então, mais uma celebração lá no Zonal São Marcos, sexta-feira. Então, nessa sexta-feira, dia 28, logo mais à noite, 19 horas, no Zonal São Marcos, todo o povo reunido ali para esse momento de celebrar essa memória. Memória que foi lá na terça-feira, mas nós celebramos hoje para nos ocupar bem nessa sexta-feira do Evangelho, da pessoa de Jesus, mas dessa questão do Evangelho de Marcos, que mostra-nos uma comunidade bonita ali, que a cada dia vai se revigorando, mostrando uma família ligada bem à pessoa e ao projeto de Jesus, fatos tão necessários para a nossa vida e nossa vida cristã. Então, dentro da proposta dessa sexta-feira, olhar o Evangelho daqui a pouquinho, vamos ver que nessa proposta do Evangelho vai dando para nós uma continuidade daquele longo capítulo 6 de João, onde nos aponta que Jesus é o pão da vida. Esse capítulo todo falando do pão, é o capítulo do pão. Jesus se mostra como pão, nós vemos a necessidade que temos do pão também material, mas não nos ocupar tanto do pão material, esquecendo do pão espiritual, o verdadeiro pão que é a Santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Que possamos nos envolver em tudo isso e dentro de nossa proposta, não quero esquecer jamais que este ano 2023 é um ano que nos aponta, de fato, uma retomada de identidade. Seguir a Jesus Cristo, agora seguir sentindo chamados a esse seguimento. Aliás, chamados à vida, desde o nosso nascimento, agora, depois do batismo, vem a continuação dos chamados. Chamados à vida cristã e viver a vida cristã pisando o chão da comunidade. Agora, ajudando a construir ali, no testemunho, no exemplo de cada dia, uma comunidade viva, com a participação de todos. Então, nessa sexta-feira, vamos procurar viver com intensidade, desde a sua oração pessoal, a sua oração comunitária e à noite, o nosso momento lá
no Jornal São Marcos para vivenciar com alegria tudo isto. Vamos então ao nosso pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho já com o Evangelho dessa sexta-feira. Vamos ouvir a canção e voltamos em seguida. Abramos os nossos ouvidos para escutar e o nosso coração para acolher a palavra que vai ser proclamada. Ouça agora o Evangelho do Dia. Evangelho do dia, vamos lembrar, como eu já falava antes, é a continuação do capítulo 6 de João, e aqui no texto de hoje, João 6, 52 ao 59. João 6, 52 ao 59, você que vai se preparando para a missa logo mais, à noite, no Jornal São Marcos, vamos então acompanhar esse texto. Então, naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Porque quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come a minha carne viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que os vossos pais comeram. Eles comeram aquele pão e morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, então, o sermão de Jesus torna-se provocante. Esse sermão sobre o pão torna-se uma provocação muito grande. Sua maneira de dizer vai como que causando espécie de um choque, ali, que chega ao ponto máximo. Vai ao fundo da revelação de si mesmo, a sua entrega de fazer-se alimento para a vida do mundo. Aquele que desceu do céu
pão da vida, porque é o crucificado. Vem para, na sua entrega, depois por uma vivência de fé, ser o pão partilhado. Por isso, comer o pão é crer no crucificado. Coisa terrivelmente chocante para a mentalidade, a expectativa dos ouvintes, inclusive os seus seguidores mais próximos, apóstolos, não queriam que se pensasse num Jesus morto, como derrotado, né, que foi sepultado. Então, essa palavra entrega, morte, assustava. Mas Jesus aumenta ainda mais a dureza e o realismo de sua exposição, falando não apenas de comer a carne do Filho do Homem, mas ainda de beber do seu sangue. Ideia particularmente escandalosa e até repugnante para os judeus, para os quais era proibido por motivos religiosos ingerir sangue de qualquer modo. Inclusive não usavam o sangue dos animais abatidos. Então, com essa expressão e essas expressões, Jesus vai escandalizando aqueles que estavam ali ouvindo. Comer carne, beber o sangue do Filho do Homem, não estava entendendo nada disso. Então, essas expressões, o evangelista alude ao significado redentor e aponta já para a Eucaristia. Somente no exercício de fé vamos compreender que Jesus fala dele mesmo, mas lembrando depois celebrar sua paixão, morte e ressurreição na Santa Eucaristia é de fato comer deste pão que traz a vida em plenitude. A vida verdadeira que um pão material não nos dá. Jesus apresenta-se então como pão da vida verdadeira. Então, vamos procurar numa atitude renovada de fé, numa catequese renovada de aproximação de Jesus, entender o seu amor, a sua entrega, ao ponto de se ofertar, se dar para a vida do mundo, para que nessa entrega todos tenham vida e vida plena, como eu disse. Vamos então ao nosso pequeno intervalo e voltaremos depois refletindo um pouco mais e já apontando para o momento final desse nosso momento Fé e Vida.
Olá, meu querido irmão, voltando aqui, parte finalzinho desse nosso momento Fé e Vida, desta sexta-feira. E como tenho falado, esse capítulo 6 de João, e conclui nessa forma, apontando para a Eucaristia. Jesus é o pão vivo descido do céu, seu corpo e sangue é alimento para a nossa caminhada. Agora, caminhar e viver os apelos que essa comunhão faz para nós. E isso tudo é vivido na celebração eucarística, ou seja, a Santa Missa. Ali faz-se toda a recordação de todo esse aspecto. Agora, como a canção nos recordou, né? Quantas vezes a gente caça desculpas para não estar presente nesse banquete. A canção lembra outra passagem do Evangelho. Um rei faz um banquete para tantas pessoas e vai convidando, e cada um vai dando a sua desculpa. Comprou um terreno, tem que ver, tem que viajar, tem que ir ao casamento, essas coisas todas, e deixa o banquete para depois. Então a Eucaristia, quantas vezes hoje, nos tempos que vivemos, né, quantas vezes, né, as nossas chácaras, finais de semana, são bem ocupadas, nossas praias bem ocupadas, e às vezes são ocupadas ali no nosso descanso, nosso lazer, mas deixando de lado a nossa pertença ao Cristo Eucarístico, que em todo final de semana, sobretudo, é de uma importância muito grande a nossa participação. Essa participação nos ajuda a crescer em nossa missão. Sejamos homens e mulheres mais eucarísticos, mais que têm amor e vivência na busca da Eucaristia, que comungar, viver e entusiasmar-se cada vez mais na missão, como apelo que a Eucaristia nos faz. E falando em missão, quero lembrar já, nesse sexta-feira, final de semana, né? Como eu já disse no início, à noite de hoje, às 19 horas, lá no Zonal São Marcos, a celebração, nosso encontro. Sempre lembrando que essas missas nos zonais é uma maneira de nós fortalecer mais ainda as nossas quartas-feiras do Evangelho. Celebra numa rua, o povo se reúne ali, a gente dá o recado para na quarta-feira estar nas casas, de casa em casa, com a quarta do Evangelho. Então, vamos lá, agora, logo mais à noite, nessa sexta-feira, participar, mas nos preparar para todas as quartas-feiras envolver-se na quarta do Evangelho. Lembro também que já é final de semana, amanhã, sábado, temos celebrações lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, Sagrada Família também. Nossa Senhora Aparecida, 18 horas, né? Amanhã, 18 horas, e Sagrada Família, 19 horas. E no domingo, todas as nossas celebrações, que já são costumeiras, né? 7 horas na Igreja Matriz Santa Luzia, 9 horas na Santa Cruz, e 17 horas, Santa Teresinha e Santo Antônio. E 19 horas, voltamos na Igreja Matriz, Santa Luzia, para a missa, terminando o dia do Senhor, que é o domingo, e contando com a participação de todos. Não buscar desculpas para não participar. Vários horários, vários locais para você escolher na sua comunidade, e na Igreja Santa Luzia também envolver cada vez mais. Agora, criar em nós essa vivência comunitária. Eu gosto mais de ir lá na Santa Luzia, mas não vai na sua comunidade, que é Nossa Senhora Aparecida? Aí não vai na Sagrada Família? Não vai no Santo Antônio? Valorize aí a celebração comunitária na sua comunidade, bem como os sacramentos todos, não é só a Eucaristia, o batismo, por exemplo, vivido na comunidade. Então, essa vivência comunitária que vai dando uma identidade, que nós somos seguidores de Jesus, e temos um compromisso com Ele, a missão ali na nossa comunidade. Vamos terminando esse momento, preparando-nos para pedir que Deus abençoe a você, sua comunidade, sua família. Eu quero nesse momento dizer que façamos da nossa vida uma oferta, uma comunhão, sim, a serviço da missão em toda a igreja. Um comungar com Cristo, comungando com os irmãos. Tendo participado de uma Eucaristia, a gente deve sair dali envolvidos, mais envolvidos, com as famílias a serem assistidas, com as pastorais a serem, assim, assumidas por todos nós, e pela nossa comunhão intensa em tudo que
a igreja nos propõe para nosso exercício de fé. Por isso, Deus Pai abençoe você, sua família, a sua comunidade. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, pela intercessão de Maria, nossa querida mãe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo você com a canção. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Momento Fé e Vida. Você acabou de ouvir programa Fé e Vida.